Olá e obrigada por se juntar a nós no nosso programa Conceitos Básicos na Sabedoria da Kabbalah com o Dr. Lightman. Olá, Dr. Lightman. Dr. Lightman, olá a todos. Ohan. Em cada um destes programas, pegamos num conceito desta maravilhosa sabedoria da Kabbalah e tentamos explicá-lo da forma mais simples e mais básica para uma pessoa que acabou de ter interesse na sabedoria da Kabbalah. E o conceito para hoje é a oração. Agora, antes de começarmos, gostava de partilhar algo pessoal que aconteceu comigo há muitos anos. Foi depois do exército. Estava no Oeste, estive na Índia vários meses e sabia que o meu visto estava prestes a terminar. Sabia que tinha que sair da Índia e voltar para renovar o meu visto. E então tinha esta ideia, talvez vá para Israel. Então fui para Delhi, comprei um bilhete. Um dia antes da Pessah, da Páscoa judaica, vim da aldeia onde estava até Delhi. A agência de viagens disse-me: Bem, temos um problema, não temos um lugar para si no voo, vamos compensá-lo, mas o nosso próximo voo é daqui a uma semana. Então eu disse: Olha, espera, não há forma de eu não poder estar nesse avião amanhã. Eu já estava naquele avião com o meu oração, e então com o meu coração. E então saí do escritório e carreguei todo o dia uma oração como nunca tinha carregado no meu coração. Eu tinha que ir para Israel, eu tinha que ir para Israel. E eu cheguei ao escritório dele ao fim do dia e ele disse-me: Bem, olha, eu não sei como é que consegui. Custou-me muito dinheiro, mas eu sabia que havia uma força que me estava a obrigar a arranjar-lhe um bilhete. Virei o mundo ao contrário, vai voar amanhã. E eu agarrei-o do fundo do meu coração e disse-lhe obrigada. E quero lhe perguntar qual é o poder da oração. Doutor Leitman, o poder da oração é a única coisa que nos pode ajudar. Onde o dinheiro não pode ajudar, onde os favores não podem ajudar. Isto é onde pode a oração. Depois de tudo. E porquê? Porque estamos a voltar-nos para a força superior. E estamos a pedir-lhe de um coração partido que colocamos toda a nossa confiança apenas na força superior, colocamos-nos nas mãos da força superior e é isso. E choramos se necessário, clamamos, gritamos, ou seja, o que quer que o nosso coração nos direcione para fazer. E é assim que alcançamos um estado chamado oração, trabalho do coração. É, é o trabalho mais profundo, mais importante e que tem mais influência. Oh, no trabalho do coração, acabou de dizer. O que é que significa? Então diz que o trabalho do coração é a oração, mas o que é que isso significa exatamente? Dr. Leitman, significa que aprofundamos no nosso coração e procuramos como nos podemos voltar para a força superior, que estamos dependentes apenas da força superior e apenas a força superior pode arranjar o que precisamos. E eventualmente é como alcançamos a força superior. Oran, porque temos que aprofundar no nosso coração? Dr. Lightman, porque o coração significa os desejos da pessoa. E se nós efetivamente alcançamos a interioridade do desejo, então alcançamos o fim já. Ora, no fim de quê? Dr. Lightman, no fim da nossa capacidade para expressar o nosso desejo, o nosso anseio, a nossa carência. Oran, e neste aprofundar, quando aprofundamos, aquilo que disse lembrou-me como estivéssemos a escavar na terra. Quando escavamos recursos, ou no oceano, ou petróleo, todo o tipo de coisas,
O que é que fazemos aí? Dr. Leitman, o que fazemos aí? Escavamos nos nossos desejos para alcançar o desejo mais interno, mais forte nosso, que ainda assim pensamos que através dele podemos doar à força superior, à fé superior, etc. Ora, eu ouvi uma palestra em que disse que a oração testemunha a carência da pessoa, aquilo que lhe falta, a sua necessidade, que o coração da pessoa sente que está a faltar, é o centro, o cerne da sua oração. Dr. Leitman, sim. A oração é uma expressão da necessidade da pessoa. Ora, então, o meu coração não sabe do que eu preciso? Se me perguntar a cada momento, eu posso dizer-lhe o que preciso. Preciso disto, preciso daquilo, preciso daquele outro, eu posso lhe dar-lhe uma lista. Dr. Leitman, não. Se aprofundar o seu coração, alcança um estado que você próprio não sabia que estava a alcançar. E alcança desejos, esses lugares no seu coração que são realmente que descobre pela primeira vez. Ora, então o trabalho é descobrir desejos profundos em nós que podemos não sentir agora, Dr. Lightman, sim. E todo este escavar é o trabalho do coração. É isso que produz a oração para nós, Dr. Lightman, sim. Ora, então e agora, antes de escavar, não é chamada uma oração, uma necessidade, esta carência que eu tenho antes de escavar tudo? Dr. Lightman, aparentemente não. Precisa ainda assim de procurar e escavar e extrair de si próprio coisas que não sentia antes. Oh, que coisas é que estamos à procura? Dr. Leitman, carências. Que isto é a nossa necessidade, esta é a nossa carência. Orhan, então é uma espécie de observação interna e desenvolvimento de nós próprios, daquilo que queremos? Dr. Leitman, sim, sim. Aquilo que atrai o nosso coração. Orhan, isso é o que precisamos de nos perguntar? Aquilo que atrai o nosso coração? Dr. Leitman, sim. E se não souber, então tem que verdadeiramente encontrar isso. E este trabalho, mesmo antes de perguntar, pela sua carência, é chamada uma oração antes da oração. Ora, o que é que isso significa, Dr. Leitman? Que tenta discernir, tenta escrutinizar aquilo que lhe falta e então pede. Ron mencionou anteriormente que a oração é a única coisa que age na realidade, porque liga a pessoa à força superior. Totalmente certo. Ron, uma pessoa ora ao universo, a outra à natureza, a terceira a Deus, a quarta a Allah. Cada uma a esta força, que não importa como lhe chamamos, ele escuta a oração da pessoa ou... Dr. Lightman, esta força, acima de tudo, é antes uma única força, que é uma força para todos. Quando nós oramos a esta força, nós ativamos a força na natureza e pedimos que esta força que nos governa, que organiza tudo, que faz tudo, pedimos que nos ajude. Orhan, entre nós temos talvez uma pergunta não tão agradável. Por que é que ele está à espera do pedido do Orhan? Ajude-me. Por que é que ele não ajuda? Por que é que eu tenho que pedir? Por que é que ele não começa por ajudar? Dr. Leitman, ele ajuda, claro, mas precisa que encontremos a nossa carência. Orhan, porquê? Dr. Leitman, porque quando recebemos, então sentimos que estamos a receber. Ora, existe algum ponto em sentir que estamos a receber dele? Dr. Leitman, claro. Ora, e o que é que isso acrescenta ao meu desenvolvimento enquanto pessoa, enquanto ser humano? Dr. Leitman, acrescenta a impressão da pessoa. O que é que ele está a receber e de quem está a receber?
Orhan, eu posso dizer à força superior tudo, verdadeiramente tudo o que tenho no meu coração? Ou há algumas coisas que não posso? Orhan, Dr. Leitman, o quê? Orhan, esconder coisas. Orhan, esconder dele? Não podemos, estamos a perder, temos que revelar tudo. Orhan, mas às vezes há coisas que temos vergonha. Dr. Leitman, não importa. Para com o Criador não temos nada com que nos envergonhar. Orhan, porquê? Dr. Leitman, porque é assim que funciona. Porque o que nós temos e o que nós queremos, o que estamos prestes a orar, está tudo nele. Ele criou-nos e criou em nós todas estas tendências e, portanto, podemos falar com ele da forma mais direta, mais próxima, mais curta, sem qualquer vergonha. Orhan, o que significa falar com ele? Dr. Lightman, que descobre o seu desejo para consigo próprio, para com ele, e através desta carência que descobre, aproxima-se dele. Orhan, porquê? Dr. Lightman, porquê? Porque descobre os corações, os segredos do seu coração para com ele. As profundezas do seu coração para com ele. Orhan, ele não sabe o que está nas profundezas do meu coração. Dr. Lightman, o que ele sabe, isso é uma coisa. E outra coisa é aquilo que você lhe diz. Então ambos sabem. Orhan, isso é interessante. O que é que significa que ambos sabemos? Dr. Lightman, que derrama nele tudo o que está no seu coração. Orhan, falou em falar, que estamos a falar com ele. Precisamos de verdadeiramente de falar por palavras? Dr. Lightman, é desejável que sim, não importa qual é a língua. Orhan, e se eu falar baixinho ele não ouve? Tem que gritar? Qual é o volume? Ou não tem nada a ver com isso? Dr. Lightman, ainda assim, o que a pessoa precisa de trabalhar com a sua interioridade para forma a alcançar o Criador. Orhan, vale a pena escrever, talvez como escrever-lhe uma carta? Dr. Lightman, sim, pode ser que sim. Orhan, e por que ele precisa de palavras? Ele não compreende sem palavras? Não me sente sem palavras? Por que palavras, Dr. Lightman? Claro que sente. Orhan, então para que servem as palavras? Dr. Lightman, por forma a que seja claro acerca daquilo que está a pedir. Orhan, então é para mim? Dr. Lightman, sim, claro que sim. Orhan, eu ouvi outra palestra em que o doutor disse que a palavra oração na sabedoria da Kabbalah nos relacionamos com ela no sentido de um enquadramento, que é da raiz hebraica palal, que é estruturar, que a pessoa se analisa e estrutura-se. O que é que isto significa, esta autoestrutura, esta estruturação da pessoa? Através da oração, a pessoa afeta a natureza e toda a força que está à nossa volta, que estamos dentro dela, e a pessoa ativa da forma mais eficiente e da forma mais apropriada e necessária. Ora, então quem é que estrutura quem? Dr. Leitman, nós é o Criador e o Criador é nós. Ora, e como é que nós o estruturamos? Estamos a acusá-lo de alguma coisa? Dr. Leitman, não. Estamos a falar com ele, de que estamos dependentes dele, que ele tem que nos ajudar. Que vemos nele a origem de todo o nosso destino. E esta é a razão pela qual queremos que ele verifique e corrija. Orhan, que ele verifique e me corrija? Dr. Leitman, certo. Orhan, e o que é que está partido em mim que temos que pedir que ele tenha que corrigir? Bem, o que é que nós temos que não esteja quebrado? Orhan, então esta palavra, orar, estruturar-nos, analisar-nos, é como se estivéssemos a fazer
É como se estivéssemos a fazer uma checklist e a tirarmos tudo aquilo que está rejeitado. É como se estivéssemos a fazer um autojulgamento. Então, neste julgamento, terminamos a nossa análise, temos uma lista de correções, Dr. Leitman, certo? Ora, e através disto exigimos que ele corrija, Dr. Leitman, claro, nós não podemos corrigir, seja a mais pequenina coisa. Ora, eu ouvia dizer numa palestra que a oração correta, que mencionou este termo, a oração correta não é pedir coisas para mim, para nós próprios, mas pedir para mudarmos, que sejamos diferentes, que fiquemos melhores. O que é esta coisa? Por que é importante? Dr. Lightman, porque na medida em que pedimos, há realmente uma mudança, uma esperança que mudemos. Caso contrário, não há mais nada, não nos podemos corrigir. Temos que mudar algo. E ligeiramente não conseguimos fazer sequer a mais pequena coisa. Nós precisamos de pedir, encontrar em nós que o mal que está em nós, e se não for a força superior que corrige este mal, nós próprios não podemos mudar-nos. Ora, então acontece que há aqui uma espécie de... O Criador criou-nos com todo o tipo de quebras, erros. Nós não nos criamos, não temos que não podemos corrigir-nos, e então temos aqui esta lista de coisas que temos que analisar o nosso coração, escavar, 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 e no final saímos com uma lista, encontra isto e aquilo que não está bem, recebe esta lista e por favor corrige isto. Totalmente certo? Ora, então é como se estivéssemos a dar um relatório de todas as coisas que encontramos, todos os defeitos, todas as falhas, como se fosse um engenheiro que vem verificar. Dr. Leitman, é importante que ainda assim lhe dê este relatório, porque significa que compreende que está partido, que tem defeitos e compreende que tem que se voltar para ele, porque depende, percebe que depende apenas dele. Ora, eu queria que explicasse qual é esta ligação entre os dois termos que usou, para me explicar qual é o termo oração. Agora falou de falhas, anteriormente falou de desejos. O que é que eu quero encontrar lá nas profundezas do meu coração, nesses desejos? Qual é a ligação entre desejos e faltas que tenho dentro de mim? Ora, não é a mesma coisa, porque o nosso desejo, que é apenas para o nosso benefício e não para o benefício dos outros, estão partidos, são desejos defeituosos. E nós vamos até ao Criador, que é a origem de todos os desejos, e pedimos-lhe que os corrija, que os substitua. Ora, e porquê é que os desejos que são para nós próprios, definidos para nós como defeituosos, qual é o problema com eles? Porque são para nosso benefício. Ora, claro que são para nós próprios. Então, para quem é que eu haveria ter desejos? Cada um tem desejos para ele próprio. É a pessoa que funciona assim. Dr. Lightman, sim, mas estes desejos são para nós e não pelo benefício dos outros. E a correção é ama o seu amigo como a si próprio. Ora, com certeza que sim. Dr. Lightman, então aqui temos que os corrigir por nós próprios, direcionarmos todos os nossos desejos para o bem de todos. Ora, que bem é que vai sair daqui, se puder perguntar, Dr. Lightman, que vai ser como o Criador? Ora, nem que, Dr. Lightman, ao pensar em todas as pessoas, que todos vão ser bons, e o Criador também é como se por dizermos nestes desejos, que todos vão ser bons. Ora, então acontece que este trabalho de escavar é descobrir que existe outro desejo para o nosso bem, e outro para o nosso bem, e outro para o nosso bem, até descobrir que todos os seus desejos são todos para o seu benefício. E pede ao Criador para os corrigir, para os inverter, para os passar para a doação, que significa para o bem dos outros. Ora, diga-me, eu ouvi que há um termo que é chamado a oração ao pobre, ou do pobre, Dr. Lightman, sim. Ora, também está mencionado nos Salmos. O que é este termo na Kabbalah, a oração para o pobre?
Dr. Lightman é a pessoa que sente que não tem forças e que não sabe o que fazer, que realmente precisa de se corrigir, mas não sabe como. E então volta-se para o Criador, num estado que é chamado de última esperança, de desespero, e pede ao Criador, exige do Criador que ele o corrija e que ele verdadeiramente se veja, pelo menos em alguma medida, corrigido. Ou seja, alcançar o Criador de acordo com a sua doação. Ora, então acontece que agora, quando penso naquilo que me está a dizer, tento senti-lo aqui no meu estômago, e parece que este processo da oração é, antes de mais, um processo. Totalmente certo. Ora, então o processo é, se é um processo de nos autoconhecimento, totalmente certo. Ora, muito profundo, totalmente sim. Ora, esta revelação de que estamos direcionados para o nosso benefício, Dr. Lightman, sim. Ora, e esta inversão do pedido para ficarmos voltados para os outros, como disse, ama o seu amigo como a si próprio, Dr. Lightman, sim. Ora, então é como se fosse algo supernatural, fora do normal, como se estivéssemos num processo em que pedimos para receber algo que não está na minha natureza. Pensar acerca dos outros como penso em mim é oposto à minha natureza. Dr. Lightman, certo. Ora, então como é que eu posso pedir alguma coisa assim se é o oposto de mim? Dr. Lightman, se quer corrigir-se, então pede. Ora, isso é chamado desenvolvimento espiritual. É disso que estamos a falar. Dr. Lightman, certo. Ora, e o que é que se abre para a pessoa abrir este chamar, ama o teu próximo como a ti mesmo? Dr. Lightman, o estado em que ama toda a gente e que vê como aquela pessoa que está a executar essa condição. Oh, Rani, o que é que isso lhe dá? Dr. Lightman, ser como o Criador. Oh, Rani, isso abre para ele o quê? Dr. Lightman, abre para ele a sensação de que compreende, conhece, que se aproxima do Criador. Oh, Rani, na Kabbalah falam acerca do mundo superior. Dr. Lightman, sim. Oh, Rani, o que é que isso tem a ver com a oração e amor? Dr. Lightman, na medida em que a pessoa se aproxima do amor aos outros, aproxima-se dos mundos superiores, dos mundos espirituais e começa a vê-los, a senti-los, a conhecê-los. Oh, Rani, como é que isso muda a pessoa? Dr. Lightman, fica bom para todos. Oh, Rani, todas estas coisas que a pessoa quer naturalmente, o que é que a pessoa quer? Primeiro, saúde. Depois, ganhar bom dinheiro, especialmente se tiver uma família e filhos. Que tudo corra bem, que seja feliz, todos estes desejos. Por que é que o Criador não me dá estas coisas para começar? Toma, Warren, dá-lhe tudo o que precisa e pode pegar no seu coração e então direcioná-lo para o bem do outro. Porque ele está a dar mil e umas coisas que me faltam. Então isso naturalmente, bem, nós pedimos e oramos, dá-me aquilo que me falta. Então para que é que ele criou esta realidade em que temos esta carência, estas carências? Na essência temos que desenvolver-nos não daquilo que nos falta, mas para o que falta aos outros, se eu te compreender todo este esquema. Dr. Lightman, certo. Ora, então para que é que ele fez isto, esta espécie de jogo? Dr. Lightman vai ver, à medida em que é oposto àquilo que precisa de ser, que os seus desejos vão adotar uma nova forma, a forma da doação, amor aos outros em vez do amor próprio e receber para si próprio. Ora, então quem é que vai orar por mim se eu orar pelos outros o tempo todo? Dr. Lightman no mundo todo. Oram por mim? Dr. Lightman, certo. Ora, então porquê que não oram por mim agora? Dr. Lightman, porque não está a orar por eles agora? Ora, e se eu orar por eles e eles não orarem por mim? Quem é que lhes vai dizer que eles precisam de começar a orar por mim? Dr. Lightman, o Criador. Ora, eles têm que me conhecer para isso, de uma forma pessoal. Dr. Lightman, não. Na sua oração, ativa-os dessa forma. Ora, então acontece que a minha oração, a oração aqui do pequenino Oren, de repente muda todo o mundo. Dr. Lightman, certo? Oren, inverte esta máquina toda? Dr. Lightman, certo? Oren, há outro termo que fala da oração de muitos, também fala disto nas suas palestras. O que é este assunto de pedir em conjunto? Dr. Lightman, a oração de muitos.
É quando estamos a aceitar, que estamos a aceitar que todos precisamos disto em conjunto. Não um de nós, mas todos juntos. Unimos os nossos desejos pessoais num só desejo. E pedimos ao Criador que responda a este desejo comum. Ora, que tipo de desejo é? O que é que pedimos? Dr. Lightman, a mesma coisa, amar o outro, amar o Criador, conexão entre nós. Oran, eu ouvi uma vez que explicou que a oração de muitos é uma oração de uma pessoa por muitos. Dr. Lightman, sim. Oran, isso significa que não tem necessariamente que ser uma multidão, mas eu posso orar por muitos. Dr. Lightman, certo. Oran, então como é que isso funciona? Como é que eu faço uma oração de muitas? Quando ora por todo mundo, oran por muitos? Dr. Lightman, sim. Ora, então disse que aquele que ora pelo seu amigo é respondido primeiro. Como é que isso funciona? Dr. Leitman, que se estamos a orar por nós, não nos estamos a ajudar, mas que se fizermos o mesmo pedido pelo amigo, então através disso ajudamos o amigo e através disso também nos ajudamos. Ora, como? Dr. Leitman, porque isto é como funciona. Isto vem do amigo para nós. Oran, temos aqui uma força para fazer, uma organização de orações, uma oração assim, uma oração assada, uma oração desta forma. Também o livro de Salomão, sinto que é toda uma oração por Davi, uma oração por aqui, uma oração daquele, está cheio disto. São tantos textos de oração. O que são estes textos de oração? Dr. Leitman, são textos que os cabalistas descobriram para com o Criador. Oran, e eu tenho que orar de acordo com estes textos? Ou posso orar de uma forma diferente? Dr. Leitman, não. Pode orar do coração, não tem problema. Mas estes textos dão-nos um exemplo. É um exemplo da sua oração. Que de tal forma sentem que aí se expressam. Ora, uma oração que é respondida e uma oração que não é respondida. O que é que separa as duas? Quando é que uma oração é respondida, recebe uma resposta? Oh, Dr. Lightman, eu penso que cada oração, uma oração correta que a pessoa pede pelos outros, também por ele próprio, recebe uma resposta. No entanto, ainda assim, precisamos de tentar preparar-nos para uma oração profunda, forte do coração. Ora, não posso perguntar, os cabalistas, o que é que pedem? Qual é a sua oração? Dr. Leitman, oram pelo mundo. Não oram por si próprios. Mesmo que esteja escrito que uma oração por David, uma oração por Moisés, etc., não são orações para si próprios. Rony, o que é que eles pedem para o mundo? Dr. Lightman, pedem, voltam-se para a divindade, que é a revelação do Criador aos seres criados, e pedem que esta revelação, ou seja, que seja da soma total da revelação do Criador aos seres criados. Pedem que a partir daí a força da doação, a força da conexão, que de tal forma possam dessa forma possam aproximar-se de todos os outros e através disso dar contentamento ao Criador. Ora, o nosso tempo está quase a acabar. Gostava que começássemos a fazer aqui um sumário. Então, qual é a definição mais simples que preciso de ter na minha cabeça e no meu coração para compreender a oração? Quando dizemos a oração, o que é uma oração? Dr. Lightman, a oração é a nossa atitude para com o Criador, para com aquilo que sentimos que estamos a receber nele, o que quer que ele tenha criado no mundo dele, o que quer que tenha organizado para os seres criados, para os trazer para a correção. E como é que se sente
Como é que a pessoa se sente quando está num estado de oração? Dr. Lightman, que temos um desejo, uma força, um entendimento, um intelecto para tocar no Criador e pedir-lhe verdadeiramente o que precisamos. Oran, qual é a força da oração? Dr. Lightman, a força da oração é que para além da oração não há mais nada para oferecer para com o Criador para que Ele nos ajude a ser uma boa pessoa para todos os outros. Ora, e uma pessoa que começou a estudar recentemente, a ter interesse na sabedoria da Kabbalah, o que é que lhe deseja de forma pessoal em relação a este termo oração? Dr. Leitman, abrir o coração. Não há, não há nada mais pleno que um coração partido, e desta forma vai alcançar o Criador e também a oração vai alcançar o Criador e a oração também, essa força interna que tem. Oh, Ran, vai ser bem sucedido. Oh, Ran, muito obrigada, Dr. Lightman. Obrigada, oh, Ran. Obrigada por ter estado connosco.